Boa noite, estamos de volta com mais um Jornal da Noite. Hoje nós vamos falar de uma notícia muito polêmica. Uma recém-nascida da cidade de Goiânia, nasceu com 28 semanas e 6 dias, pesando 1,325 kg, está internada na unidade de terapia intensiva neonatal. Segundo o relatório médico, a qualquer momento ela pode precisar de transfusão de sangue devido ao quadro de anemia profunda. Mas apesar da necessidade, os pais da criança não haviam permitido a terapia sanguínea devido aos preceitos religiosos. Sendo assim, o juiz aplicou o princípio da proporcionalidade entre a crença religiosa e o direito à saúde e à vida. A criança que se pretende a proteger não detém capacidade civil para expressar sua vontade, pois ainda não possui consciência suficiente das implicações e da gravidade da situação para decidir conforme sua vontade. Como já dito a Lures, a vida é um bem maior tutelado pela Constituição da República. Bem, por isso o Supremo Tribunal Federal já se manifestou dizendo que o direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável à vida. Iremos ouvir o relato de um testemunho de Jeová que preferiu não se identificar. Nós, testemunhas de Jeová, não aceitamos transfusão de sangue. Essa é mais uma questão religiosa do que médica. Como testemunhas de Jeová, nós nos esforçamos para seguir tudo o que está na Bíblia. E na Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, claramente nos ordena a nos abster, ou seja, não fazer uso de sangue. Por exemplo, no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 4, lá Deus ele fala que nós não devemos fazer uso do sangue, nem mesmo dos animais. E já no Novo Testamento, em Atos 15, 29, lá Deus, Jeová, ele fala que nós devemos nos abster de sangue, ou seja, não fazer uso dele. Então, para Jeová, o sangue representa a vida. Então, como testemunhas de Jeová, nós evitamos tomar sangue por qualquer via. Nós fazemos isso não só em obediência a Deus, mas também por respeito a Ele como dador da vida. Mas, primeiro, temos que entender que existe um conflito. Existe uma crença religiosa dos testemunhos de Jeová, que de fato é um direito, e o direito dos profissionais da saúde em zelar pela saúde e pela vida do ser humano. E acima disso tudo, existe o princípio fundamental da dignidade humana. Agora vamos ver e ouvir opiniões de profissionais sobre o seu posicionamento diante dessa situação. Boa noite, meu nome é Lisiane, eu sou enfermeira, trabalho atualmente no Hospital Regional de Janaúba e na Unidade Básica de Saúde. Mediante ao caso onde os pais são testemunhas de Jeová e o filho dá entrada no hospital necessitando de uma hemotransfusão com urgência, se eu faria? A resposta é sim, eu faria sim, porque a nossa obrigação, o nosso juramento como enfermeiros é salvar vidas. E faria sim. E acredito também que juiz nenhum iria me penalizar por salvar uma vida. Estava ali disposta a correr todos os riscos a favor da vida. Olá, tudo bem? Eu sou Farley, sou socorrista do SAMU, trabalho em urgência e emergência há 9 anos. Em se tratando de uma situação dessas, onde os pais são testemunhas de Jeová e têm a religião que proíbe algumas situações, eu tentaria de alguma forma ter uma autorização judicial para que isso acontecesse. Mas caso não tenha tempo para isso, nós fizemos o juramento. Nós lidamos com vidas e salvar a vida é nossa função. Então, por esse motivo, possivelmente eu faria essa transfusão. E depois, caso houvesse algum processo judicial, acredito eu que o juiz iria entender que seria por uma situação de urgência para salvar a vida. Mas sim, eu faria possivelmente essa transfusão, tá bom? Julie, do nono período de Direito da FAVAG. Eu vim aqui para dar o meu posicionamento em termos jurídicos a respeito da transfusão de sangue em crianças e adolescentes quando se tratam da denominação Testemunha de Jeová. Né? Os pais, a denominação, ela não aceita a transfusão de sangue de forma nenhuma. E o que fazer para garantir que o direito dessa criança ela não seja violado, que é o direito à vida?
a saúde, entre outros. Quando o assunto é manutenção da vida dessa criança, ela chega numa situação de urgência e emergência num hospital, e para ela ficar viva e ela precisa dessa transfusão de sangue, não precisa nem a autorização dos pais para que isso aconteça. Vale ressaltar que estamos falando de urgência e emergência. Quando o médico ele tem que ter um parecer e falar assim, não, se ela não fizer a transfusão de sangue, ela vai morrer, né? Nessa situação que não precisaria do consentimento dos pais. Porque não realizando essa transfusão de sangue e essa criança vem a morrer, os pais e o médico responsável, os médicos, né, naquele momento, poderão ser responsabilizados, né, irão ser responsabilizados criminalmente pela morte dessa criança. Situação em que o médico não precisa, em tese, da autorização dos pais para estar fazendo essa transfusão de sangue é em caso de urgência e emergência. Por quê? Quando não se faz a transfusão de sangue e essa criança vem a falecer em decorrência disso, os pais e o médico ele vai ser responsabilizado criminalmente por a vida dessa criança, porque é responsabilidade dos pais dar proteção a essa criança. Eles são tutores dessa criança, da guarda. Criança e adolescentes, elas não são patrimônio dos pais. Eles estão ali, são cuidadores, eles estão ali para amar, para cuidar. Eles não podem se omitir diante dessa situação. Em casos que dá para esperar para aprovar um outro meio, né, que não seja essa transfusão de sangue, não pode ser realizada, né, quando não tem um risco iminente de vida. Só que para isso existe o serviço social, os psicólogos que vão tentar, da melhor maneira possível, convencer esses pais que a transfusão de sangue é o melhor caminho a se seguir para o tratamento da saúde dessa criança. O que eu vou falar aqui é um assunto para um outro momento, quem quiser aprofundar, né, tiver curiosidade para aprofundar sobre o assunto, mas em casos de que os pais, eles se recusam de todas as formas em deixar essa criança receber a transfusão de sangue e que isso possa lhe custar a vida, o seu tratamento venha demorar, né, em caso de quando é tratamentos, quando não é só traumas, né, que é urgência e emergência, eles podem estar perdendo até a perda do poder familiar dessa criança, né? Não tem nada a ver com visitas, com estar próximo à criança, mas é a responsabilidade legal sobre essa criança, sobre decidir sobre o que faz ou o que não faz em relação a ela. Ele pode perder a perda do poder familiar. Realmente é uma escolha difícil, onde os profissionais precisam escolher entre ser ético ou ser moral. O recorte da notícia é de urgência e emergência, onde há risco de vida. Nós sabemos que, em alguns casos, existem alternativas sintéticas que se devem ser levadas em consideração para se evitar esse tipo de situação. Todos os profissionais da saúde devem pautar suas ações normativas, éticas e legais vigentes no momento. Esses conflitos chamam muita atenção da sociedade e do jurídico, pois envolvem dois direitos fundamentais: o direito à vida e o direito à crença religiosa. Mas como os julgamentos vêm ocorrendo? As testemunhas de Jeová alegam que a liberdade de crença e de consciência, o direito à intimidade e à privacidade, os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, além dos riscos inerentes à transfusão de sangue. E como fica o posicionamento das cortes e principalmente do Supremo Tribunal Federal? Eles têm se apoiado no fato de que a vida seria um bem maior e que, por isso, estaria acima do princípio da liberdade de crença religiosa. Mas temos que pontuar aqui com vocês que essas decisões que consagram o direito à vida estão na Lei 1021 de 1980 do Conselho Federal de Medicina. E é isso, gente. Sabemos que esse assunto é muito conflituoso, mas queremos saber a opinião de vocês, porque é de extrema importância esse debate. Obrigada pela atenção de todos. Tenham uma boa noite. Boa noite.